Meus irmãos e irmãs, vocês percebem, a minha voz está um pouco prejudicada. Como recomenda a sabedoria que ouvimos na primeira leitura e a medicina, devo me poupar ao falar, embora seja um grande desafio para mim. Procurarei falar apenas o essencial. O Evangelho de hoje, Jesus é questionado acerca do momento em que haveria de chegar o reino de Deus. Nem sempre é claro, nem na nossa cabeça, nem talvez na cabeça dos judeus do tempo de Jesus, dos fariseus do tempo de Jesus, o que é o reino de Deus. Os fariseus, os mestres da lei, os homens da ciência, da doutrina da palavra, que conheciam as letras da Sagrada Escritura, eles apenas imaginavam o reino de Deus a partir de suas experiências passadas, ou melhor, nem suas eram, mas a de seus antepassados, os seus descendentes, seus pais, avós e assim por diante, que acalentavam o desejo de restaurar o antigo reino de Israel, que havia atingido o seu auge historicamente com o rei Davi. Então, quando a palavra fala acerca do reino de Deus, na mentalidade dos fariseus, dos mestres da lei, também dos próprios discípulos de Jesus, eles falam acerca do reino de Deus, mas a partir daquilo que eles intuem que foi o reino de Israel na sua glória, no seu auge político, econômico, militar, também religioso. No entanto, a resposta de Jesus é desconcertante. O reino de Deus não vem ostensivamente. O reino de Deus não se manifesta do modo como vocês o aguardam, como vocês imaginam, como vocês esperam. O reino de Deus não é um reino geográfico, definido por fronteiras bem estabelecidas. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus é aquele que tem o dom de frustrar todas as nossas expectativas. Muitas vezes, Jesus joga um balde de água fria, e o Jordão inteiro de água fria, seja na expectativa dos seus próprios discípulos, seja na expectativa dos fariseus, na expectativa até dos seus inimigos. Pois as duas respostas são desconcertantes. Em primeiro lugar, porque o reino de Deus não virá do modo como eles esperavam. Em segundo lugar, Jesus declara que o reino de Deus já estava entre eles. É como se eles se olhassem e dissessem e pensassem: ué, mas nós estamos aguardando o reino de Deus e ele já está entre nós? Como não o vimos? Como não o percebemos? Então, as duas respostas de Jesus são bastante desconcertantes. E aqui se revela a sabedoria de Deus. O reino de Deus, essa realidade divina, sobrenatural, escatológica, ou seja, tudo aquilo que se refere às realidades finais da nossa fé,
não é do modo como nós esperamos, não é um estado de bem-estar social, não se manifesta de maneira que possa ser percebido por todos, mas tão somente por aqueles que adquiriram a sabedoria que vem da palavra de Deus. Tanto nos falou a primeira leitura do livro da sabedoria acerca da sabedoria. A sabedoria forma os amigos de Deus. A sabedoria forma os profetas. Deus ama aquele que vive com a sabedoria. E no Antigo Testamento, a sabedoria não era um conceito. Quando a palavra de Deus apresenta, a sabedoria não a apresenta como um conceito, como um ideal, como uma cartilha de princípios que nos ensina um modo correto e mais justo de viver. Não. A sabedoria é uma pessoa viva, encarnada e divina. O livro da sabedoria nos dá os indícios, as características do que é a sabedoria. No entanto, tais características não se aplicam a pessoa alguma, a não ser em Cristo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a sabedoria do Eterno Pai. Vai dizer a primeira leitura, a sabedoria, ela é santa, sutil, móvel, perspicaz, imaculada, lúcida, invulnerável, amante do bem, penetrante, desimpedida, benfazeja, constante, segura, sem inquietação, penetra todos os espíritos, é mais ágil do que qualquer movimento, atravessa e penetra tudo. Ela é o sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. É uma descrição acerca de Jesus, amigo dos homens. É a sua palavra que nos torna seus amigos mais íntimos. Na sua palavra, na sua pessoa, na sua vida, está escondida a sabedoria da salvação, a sabedoria que é capaz de nos fazer ver o reino de Deus agindo e atuando no meio de nós. Quando Jesus diz, o reino de Deus está entre vós, Ele está falando acerca de si mesmo. E a igreja entendeu desde o início que o reino de Deus não é geográfico, político, não é nem mesmo o estabelecimento de uma religião universal e comum a todos os homens, mas se trata de uma pessoa que tem o poder de governar a minha vida e de me transformar a partir de dentro. Jesus é a manifestação do reino de Deus. Que Ele nos dê a graça de sempre possuir esta sabedoria para identificar a sua presença em nossa vida, de identificar onde o reino de Deus cresce e prospera, embora muitas vezes parece que o anti-reino é que tem prosperado. Mas a nossa esperança é de que o reino de Deus está no meio de nós. No entanto, o bem não faz alarde. O bem não é bom marqueteiro.
O bem não faz autopropaganda. O mal é expert nisso. O mal, ele é um bom marqueteiro. Ele é enganador, ele é sedutor. Mas o bem não. O bem é discreto. Como vai dizer a primeira leitura acerca da sabedoria, sutil. Nem sempre ele aparece, nem sempre ele se dá a conhecer de maneira explícita. E é deste modo que Deus dá a conhecer o seu reino por meio do seu Filho. Como imaginar e como acreditar que o reino de Deus em toda a sua glória, majestade, beleza e poder se manifestem em Jesus de Nazaré. Em Jesus de Nazaré. Por isso, peçamos a Deus que por meio do seu Espírito de sabedoria, nos conceda a graça de reconhecer a presença de Deus no meio de nós. Ainda que não seja muito fácil, ainda que os aspectos negativos da nossa vida, de um certo modo, tentam se sobrepor a tudo de bom que acontece. E por causa da propaganda que o mal faz, da boa, entre aspas, propaganda que o mal faz acerca de si mesmo, o bem muitas vezes fica escondido, fica longe da nossa visão. Que Deus nos dê a graça de abrir os olhos e perceber toda a bondade que nos cerca, que nos acompanha, a fim de que o mal não prevaleça sobre nós. O mal que é barulhento, o mal que é glamouroso, o mal que é chamativo, o mal que é charmoso, que ele não prevaleça entre nós, a fim de que a nossa vida esteja voltada para aquele que é a sabedoria eterna, Jesus Cristo. Sabedoria eterna, sabedoria encarnada, sabedoria que cresce nos corações, onde de fato o reino de Deus se estabelece. Que assim seja. Amém. Apresentemos nossas ofertas de pão e vinho cantando.